E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Paru. Então, hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre carboidratos. Eu vou relembrar um pouquinho rapidamente o que foi dito no último vídeo e iniciar o assunto com índice glicêmico, insulina e um pouco de aplicabilidade no esporte. Então, relembrando um pouquinho, os carboidratos eles são classificados, são agrupados de acordo com o tamanho da sua molécula. O tamanho da molécula vai determinar o tempo de quebra, a absorção pelo organismo e um tempo de liberação na forma de açúcar no organismo. Açúcar no organismo é chamado de glicemia. A glicemia se relaciona diretamente com o tipo do carboidrato. Mas para ficar mais fácil a escolha do carboidrato para uma dieta, para uma aplicação, existe uma escala chamada índice glicêmico. Com certeza vocês já ouviram falar de índice glicêmico, principalmente o pessoal envolvido com esporte. O índice glicêmico nada mais é do que uma tabela comparativa. Como assim comparativa? Pegaram pessoas, aplicaram a elas doses de carboidratos e foram comparando as respostas glicêmicas que esses carboidratos realizavam nas pessoas. Como comparação, a glicose foi colocada no topo da tabela, com índice glicêmico 100, e em comparação a ela, os outros carboidratos foram recebendo notas. E depois disso, eles foram classificados em baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico. Por exemplo, como baixo índice glicêmico, nós temos os cereais completamente integrais, aqueles que não foram refinados, por exemplo, aveia, centeio, linhaça, sementes oleaginosas, feijões, tem baixo índice glicêmico. Como médio índice glicêmico, nós temos alimentos que já apresentem até um pouco de glicose, como por exemplo algumas frutas e também algumas farinhas pré-refinadas. E no topo da escala, com alto índice glicêmico, nós temos aqueles alimentos realmente muito processados, farinhas realmente refinadas e alimentos que naturalmente apresentem um grande teor de glicose ou que também não tenham glicose, mas que sejam de rápida absorção, como por exemplo, posso citar o caso da batata, é um caso clássico, que a batata inglesa ela apresenta alto índice glicêmico, e enquanto a batata doce ela apresenta médio índice glicêmico. É por isso que o pessoal prefere tanto a batata doce, além dela conter fibras, minerais e tudo mais. Então, qual a aplicabilidade desse índice glicêmico no esporte? A liberação do açúcar no sangue se correlaciona com a liberação da insulina. E a insulina é o hormônio mais anabólico que nós temos. Quando você tem a insulina liberada no seu organismo, o seu corpo entende que chegou a hora dele parar de utilizar as reservas. Ou seja, se você está numa dieta restrita, se alimentando com carboidratos de baixo índice glicêmico, provavelmente, boa parte do tempo, você está utilizando suas fontes energéticas para se manter. Depois que o seu alimento for digerido, você vai passar a utilizar o seu glicogênio, parte das suas gorduras e também parte do seu tecido muscular como fonte de energia. Se a insulina entrar nesse cenário, ela vai dizer para poder parar com toda essa utilização e utilizar o açúcar do seu sangue. Então, processo de dieta que envolve emagrecimento, que envolve perda de peso, geralmente envolvem aplicabilidade de carboidratos de baixo índice glicêmico para não desencadear tantas respostas de insulina. E também temos o fator ao contrário. Se você quer promover o ganho de massa, promover o crescimento de tecidos musculares, é interessante que você tenha a insulina mais presente no seu organismo. É por isso tanto que a gente fala que não deve buscar assim, objetivos no qual foquem em crescer e secar, esse é um termo bem popular, porque são condições anabólicas diferentes, que a insulina sinaliza para você crescer e aumentar a gordura, e quando ela não está no cenário, ela sinaliza para você gastar gordura e um pouco de massa muscular. Então são condições anabólicas completamente diferentes. É muito complicado você conseguir montar uma dieta que foque nessas duas coisas, então é um pouco de perda de tempo. Você tentar fazer isso de forma natural ou sem acompanhamento de um nutricionista, alguém muito bom em esporte, para tentar te colocar numa condição anabólica como essa. Por exemplo, se você vai treinar. Se você vai treinar, pressupõe-se que você está dando de um repouso, de uma atividade bem branda, e seus estoques de glicogênio muscular e do fígado estão bem altos. Então você vai treinar meio que com aquela energia. Para te dar um pouco de saciedade, para você não ficar com mal-estar, e para fornecer um pouquinho de energia, aí é interessante que nesse momento do pré-treino, você utilize um carboidrato com médio índice glicêmico. Por exemplo, você pode consumir uma banana, consumir um punhado de amendoins, algo assim,
para poder apenas te manter saciado. É bom também ter um pouco de fibra e fornecer pouca energia. Não dá para você um pico de glicemia muito alto. Já depois do treino, em que você está exausto, em que você consumiu a sua energia do corpo, foi consumido o seu glicogênio hepático, o seu glicogênio muscular foi consumido, é interessante que você reponha aquilo de forma rápida para promover o crescimento muscular. Então, nessa hora, geralmente as pessoas costumam utilizar o quê? Maltodextrina, ou então comer alguma fruta com índice glicêmico mais alto, porque isso vai sinalizar para o seu corpo para poder parar aquela quebra. Caso esteja vindo quebra de tecido muscular, ele vai ser poupado e vai entender que começou a hora de repor aquele tecido que foi treinado. É mais ou menos isso a função da escolha de bons carboidratos. E também, uma coisa que eu queria falar assim, que as pesquisas apontam que uma dieta com índice glicêmico médio e baixo é benéfica para a grande maioria da população. Porque a população está numa dieta moderna que tem emprego de muitos alimentos refinados, muitos alimentos que passaram por processos que elevam muito o índice glicêmico do carboidrato. E isso para o organismo não é legal, porque você ficar jogando insulina direto em todas as refeições no seu corpo gera condições de acúmulo, de ganho de energia. E isso não é interessante. Então, uma dieta com índice glicêmico balanceado, entre médio e baixo, é benéfica para a grande maioria da população. Por isso é importante você saber escolher os carboidratos, saber montar uma refeição balanceada, uma refeição completa e não ficar muito comendo alimentos tão industrializados, tão processados. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficaram dúvidas, sugestões, pode me escrever no canal do paru@gmail.com. E se gostou do vídeo, dá o joinha aí e se inscreve no canal para poder acompanhar as novidades. Beleza? Abração!